Fala nação, esse é o canal Rafael Cruzeirense e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a derrota do Cruzeiro por 1-0 para o Red Bull Bragantino. O Cruzeiro foi a campo com uma escalação semelhante às escalações dos últimos dois jogos, né, contra o São Paulo e Bahia, que foi um momento positivo do Cruzeiro. O Cruzeiro tinha feito dois bons jogos, né, buscando o empate lá em São Paulo e ganhando bem do Bahia 3-0 num jogo muito seguro. Ele repetiu a escalação com a exceção da lateral direita, né, que não pôde contar nem com o Fagner, que foi o titular do jogo contra o Bahia, nem com o William, que entrou no intervalo, porque o Fagner tinha sentido a coxa no final do primeiro tempo. O William entrou no intervalo, no início do segundo tempo, ali ele sentiu o posterior da coxa também, acabou terminando o jogo no sacrifício, mas não conseguiu vir para esse jogo contra o Bragantino. O Leonardo Jardim optou por improvisar o Jonathan Jesus ali, para mexer o mínimo possível na estrutura do time, né? Porque uma outra alternativa era colocar o Romero ali, e aí com isso colocar o Wallace de primeiro volante, mas ele optou por escalar o Jonathan Jesus, e o Cruzeiro foi a campo com a base das escalações que vinha nos últimos jogos. Mas, nesse caso, nesse jogo especificamente, o Cruzeiro apresentou um futebol abaixo. Foi um time competitivo, né? Brigou muito, buscou muito os combates, a poder recuperar a bola, manter a posse da bola, pressionou em alguns momentos. O início do jogo parecia que seria um ótimo jogo do Cruzeiro, parecia que o Cruzeiro ia fazer com o Bragantino fora de casa algo semelhante ao que fez com o Bahia aqui, mas isso durou pouco, né? Durou ali uns 5 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro subindo a pressão, conseguindo incomodar bem a defesa do Bragantino na saída de bola, mas com o passar do tempo o Bragantino conseguiu acertar essa saída, conseguiu povoar mais a parte do meio campo ali, onde o Cruzeiro estava conseguindo se impor, e aí começou a achar oportunidades. O Cruzeiro, nesse primeiro período ali de 5 minutinhos, que foi a pressão do Cruzeiro, conseguiu pressionar, foi notório isso, mas não conseguia levar perigo ao gol do Bragantino. Já o Bragantino, no escapado ali nos 6 minutos mais ou menos, conseguiu finalizar. Depois teve uma outra jogada também que eles conseguiram bater bem no gol, e o Cruzeiro não conseguia levar perigo. Aos 14 minutos o Cruzeiro comete um erro que não pode cometer, que o Vidalba recua para o Cássio estava até tranquilo, foi tentar sair jogando com a perna direita, ele é canhoto, né? Ele foi tentar, não sei se foi um passe longo ou se foi um chutão de fato, mas o que aconteceu foi que ele errou a ação, né? Ele acabou chutando um pouco do chão também, a bola foi fraca, o Bragantino ganhou essa primeira bola, já dominou em progressão, né? Então rapidamente, eu esqueci o nome do jogador que roubou a bola. Ele já dominou tocando a bola. Eles acharam o Eduardo Sacha, que entra na área e toca para trás, que o John estava chegando livre, porque o Fabrício Bruno saiu para dar o bote no Sacha. O John chegando livre, bate de primeira e o Cássio nada podia fazer, né? Depois de ter errado o passe, na hora do chute ele não tinha muita chance de fazer a defesa. 1-0 para o Bragantino, e o jogo ficou um pouco condicionado a isso, né? O Cruzeiro tentando fazer uma pressão, tentando construir, o Bragantino se fechando bem e saindo na transição rápida para levar perigo ao Cruzeiro. E eles conseguiram cada vez mais chegar no gol do Cruzeiro, enquanto o Cruzeiro não conseguia chegar. As únicas oportunidades de gol que o Cruzeiro teve foram em bolas paradas. A gente teve 2 escanteios que a gente conseguiu levar bastante perigo. Não pode deixar de citar que isso é um ponto positivo, né? O Cruzeiro vinha apresentando muita dificuldade na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. Conseguiu levar perigo em 2 escanteios. Um que teve uma cabeçada do Fabrício Bruno, a bola sobrou dentro da pequena área para o Caio Jorge. Ele chuta e em cima da linha mais ou menos o zagueiro tira. É um gol que não pode perder. Você está dentro da pequena área, você tem muito mais chance de fazer o gol do que a defesa de defender, né? Mas ele bateu a bola, explodiu na defesa e saiu. O Cruzeiro pediu um toque de mão, mas a bola acabou pegando meio que no ombro do defensor do Bragantino, não foi nada nesse lance. Por falar em pedir pênalti, a gente teve também um outro lance, né? Onde num contra-ataque do Cruzeiro, o Lucas Silva recebe, dentro da área o Gabriel, volante do Bragantino,
faz um apoio nas costas dele, ele se joga, não acho que foi falta, dependendo do árbitro, até poderia marcar por conta da velocidade do lance, né? Mas o Lucas Silva espera, o cara encosta nele, ele se joga, no que ele se joga ele pega a bola com a mão, o juiz não viu, na sequência do lance o Matheus Pereira sofre um pênalti, que a bola, ele toca para o Romero acha o Matheus Pereira num ótimo passe, o Matheus Pereira não finaliza, mas corta o marcador que acaba tocando a perna de apoio dele, seria pênalti se o Lucas Silva não tivesse tocado de mão na bola, então nada a reclamar da arbitragem nesse lance. E o outro escanteio do Cruzeiro que levou perigo, foi uma bola do outro lado, né? Acho que foi o Vidalba que cabeceou, se não me engano. Enfim, o Cruzeiro cabeceou a bola no travessão. Foi as duas jogadas de perigo do Cruzeiro. Tirando isso, a outra finalização no gol foi em faltas, né? Uma do Matheus Pereira, uma do Eduardo, faltas bem batidas assim, bem colocadas, né? Mas sem força, sem perigo. O goleiro fez a defesa com segurança nos dois casos. E aí, tirando isso, quem teve mais chance foi o Bragantino mesmo. Teve uma bola no travessão, teve uma bola num rebote que o Kaique tira para a entrada da área. Eles chutam forte no canto, o Cássio faz uma boa defesa. O Cássio fez mais algumas boas defesas no jogo. E o jogo termina em 1-1. Pontos que eu queria destacar. Já citei do escanteio, né? O Cruzeiro conseguiu levar perigo em 2 escanteios, mas também desperdiçou muitos. Teve escanteio que o Cruzeiro cobrava, curto, né? Ficava tocando a bola ali e acabava perdendo a bola ali mesmo, sem conseguir cruzar, sem conseguir finalizar. O Cruzeiro tem que tomar muito cuidado com essas bolas, porque a defesa, o ataque, a defesa, tá todo mundo, né, dentro da área esperando o cruzamento para tentar fazer o gol. E aí você perde a bola lá na lateral do escanteio, você acaba dando um contra-ataque para o adversário. Não sofremos com isso nesse jogo, mas isso pode acontecer, então tem que tomar cuidado. Mas a melhora está acontecendo. O Cruzeiro conseguiu levar perigo em 2 escanteios, isso é um ponto positivo. O Jonathan Jesus na direita não conseguiu fazer um bom jogo, ele ficou um pouco perdido com questão de posicionamento. O ponta deles que jogava por ali era bom, né? Conseguia ganhar na velocidade, conseguia ganhar alguns duelos, então ele sofreu muito ali. No segundo tempo o Leonardo Jardim tentou corrigir, colocando o Romero ali, no meados final do segundo tempo, né? Colocando o Romero ali e o Wallace primeiro volante, mas a entrada do Wallace também não foi muito boa, o jogo já estava mais para o final, e o Cruzeiro não conseguiu dominar o meio campo, não conseguiu acertar a defesa para poder levar perigo ao adversário nas transições. O que eu acho que aconteceu foi uma ideia de manter os jogadores, o elenco, o 11 que estava apresentando um bom futebol, mas contra o time errado. O Leonardo Jardim fala muito sobre montar a escalação de acordo com o adversário. O Bragantino não é, na essência, não é sempre um time que vai ficar com a bola tentando construir, tentando dominar o jogo o tempo inteiro. O Bragantino é um time muitas vezes de bloco baixo para poder se defender. Eles reconhecem não vou menosprezar a qualidade técnica dos caras, mas eles sabem que o time deles não é tão bom tecnicamente, então eles marcam bem, fecham bem, combatem muito e saem na transição. A transição deles é muito boa, eles são muito rápidos nisso, e em várias oportunidades eles conseguiram levar perigo ao gol do Cruzeiro dessa forma. Então o Cruzeiro tentava atacar, eles roubavam a bola, faziam ligação rápida e finalizavam. Então talvez para esse jogo, essa escalação que vinha atuando bem não seria tão interessante, que essa escalação é uma escalação de operários, né? De um time que vai fazer exatamente o que o Bragantino fez, vai se fechar bem, vai tentar roubar a bola e achar a transição rápida, igual foi os dois gols do Cruzeiro contra os dois segundo gols do Cruzeiro contra o Bahia. O Cruzeiro roubava a bola e rapidamente achava um passe para o atacante para buscar a finalização. Foi assim no gol do Caio Jorge com o passe do Christian, e foi assim na bola que o Lucas Silva conduziu e tocou para o Caio Jorge, já limpou e finalizou também. Hoje o Bragantino aplicou isso, fez um gol com um erro de saída de bola do Cruzeiro e conseguiu levar perigo em outros lances também. Já o Cruzeiro não conseguiu êxito nas suas tentativas. As entradas no segundo tempo: o Gabigol entrou já no intervalo no lugar do Christian. Eu esperava que ele fosse entrar, mas não que seria no lugar do Christian. Não que o Christian estivesse fazendo um excelente jogo, mas por conta da parte da recomposição defensiva. Ele entrou assim, buscando o jogo, tentando, ele voltava para marcar, ele acabou acompanhando o lateral em algumas vezes. Ele tentou,
só que ele não é um jogador tão intenso. Ele não é um jogador que vai conseguir dar um pique para acompanhar o lateral o tempo todo, não vai conseguir ficar dando tanto bote para poder roubar a bola. Mas ele tentou. Já a outra mexida, que foi a mexida tripla, né? O Wallace, Eduardo e Dudu, eu fiquei um pouco decepcionado, principalmente até com o Dudu, porque é o que a gente espera mais. O Eduardo e o Wallace, a gente já está mais acostumado a eles não terem tanta intensidade, eles não conseguirem apresentar um bom futebol. O Dudu a gente já tem muita expectativa, tanto que tinha muita gente reclamando da escalação nesse e nos outros jogos pela ausência do Dudu, mas ele entrou pouco, conseguiu fazer. A única jogada que ele conseguiu ajudar de certo modo foi uma bola que ele recebeu, sofreu a falta do Gabriel, mas tirando isso ele não conseguiu ajudar muito, não conseguiu correr muito, não conseguiu ganhar num contra um, não conseguiu levar perigo ao gol do Bragantino. Então é um ponto que a gente tem que tomar cuidado também, que os jogadores que entram no segundo tempo, eles têm que estar tão ligados contra quem entra no início do jogo, e ainda mais, né, para querer mostrar seu valor, mostrar que ele pode receber mais minutos e até oportunidades no time titular. Mas nesse jogo a gente não viu isso, né? Eu imagino que vai ter algumas mudanças para o jogo contra o Palestino, que é na quinta-feira, mais por conta do desgaste do que da atuação dos jogadores que vem entrando do banco. A gente espera que eles consigam entregar mais, que eles melhorem, para poder ajudar mais o Cruzeiro, para poder buscar o espaço no time titular. Esse foi o vídeo de hoje, peço para deixar o like, deixar aqui nos comentários o que você achou do jogo. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o cruzeirense amigo seu e vamos juntos acompanhar o Cruzeiro de perto. Valeu!